É uma alegria, uma satisfação para mim poder ministrar a palavra mais uma vez. O pastor Milton e a pastora Vivi estão em férias merecidas, né? Quero mandar um abraço para o pastor Milton e para a pastora Vivi que estão nos assistindo também. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando pela internet. Eu estou muito feliz de compartilhar a palavra nesse domingo, porque Natal para mim é uma época muito especial. Então eu estou muito feliz, me sentindo muito honrado de poder compartilhar essa palavra na minha igreja. É um dia muito especial. Eu gostaria que você ficasse em pé, por gentileza, e abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías. Nós vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 1. Conseguimos projetar? Conseguimos. A palavra diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro de seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz, sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e nós queremos nos curvar a ela nessa manhã. Pai, a minha oração é que a tua palavra entre os nossos corações, além da nossa compreensão humana, além do nosso intelecto, para que o teu Espírito nos convença daquilo que nós precisamos nessa manhã. Pai, nós queremos te glorificar através da tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos mostra Jesus, nos mostra a suficiência de Jesus para as nossas vidas. Nessa época de Natal, nós queremos trazer o real significado daquilo que estamos celebrando. E nós louvamos e bendizemos o teu nome. Eu ordeno para que tudo aquilo que atrapalha esse culto, para que tudo aquilo que atrapalha o mover da tua palavra, caia por terra, em nome de Jesus. Toda mente, todo coração está cativo ao Senhor agora. E nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu lugar, por gentileza. Eu quero começar fazendo duas perguntas. Quando você pensa no Natal, o que vem à sua mente? Quando você pensa no Natal, quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente? Com certeza, ele é um dos períodos mais significativos do ano para todos nós, né? Para mim, é maravilhoso, é uma época muito significativa. E acompanha muitas coisas, né? Acompanha muitos planos, acompanha as reuniões familiares, as reuniões de amigos, né? Muitos convites para participar de amigo secreto da empresa, para participar de confraternização de célula, para participar de um monte de coisa. Esse ano, infelizmente, a gente não está podendo fazer isso como a gente sempre fazia, né? Mas, tradicionalmente, o Natal acompanha isso, acompanha reuniões de família, o amigo secreto, acompanha o 13º, aleluia, glória a Deus, né? Acompanha a época de muitos presentes, né? Papai e mamãe aí, nem tão, aleluia, nem tão, glória a Deus. Mas é uma época de viagem, de férias para muitas famílias, é uma época de muito trabalho para outras famílias, né? É uma época dos enfeites, a época dos shoppings iluminados, das luzes, dos passeios, a época dos filmes clichês. Quem gosta de filme de Natal aí? Eu nunca enjoo de assistir Esqueceram de Mim. Para mim é um filme clássico, o melhor filme de Natal já feito. Eu sempre assisto e eu gosto sempre de assistir. E tem que ser maratona, tem que ser Esqueceram de Mim 1 e 2. O meu sonho é ir para Chicago só para visitar a casa que o Macaulay Culkin fez aquele filme.
Eu tenho um sonho. É o filme época dos filmes clichês, como eu falei, época de comer muita porcaria. Quem está comendo muita porcaria aí? Essa época pode, né? Eu sei que vocês pensam que sim. Época de planejar o próximo ano. Quando a gente come muita porcaria, é época de fazer dieta também, né? A gente já está pensando na dieta do começo do ano que vem. Época das resoluções. A gente pensa em muita coisa no Natal. E a segunda pergunta é, qual é a sua lembrança? Quando você pensa no Natal, qual é a sua lembrança? O Natal geralmente é marcado por muitas lembranças, né? Uma época das boas lembranças, as lembranças de infância. E também é uma época de lembranças tristes, né? Às vezes a gente perdeu um ente querido. Então é uma época que a gente lembra de coisas boas e também lembra de coisas ruins. Eu lembro que o Natal para minha família, ele sempre foi marcado por muita festa. Meu pai, na época do Natal, no dia 24, ele já acordava muito cedo, ele colocava aqueles CDs de músicas natalinas, comprava todas as frutas, todas as sementes, fazia questão que toda a família estivesse reunida. Então o Natal na minha casa sempre foi marcado por muita alegria. E também por muita tristeza, porque o meu pai faleceu em 2010, e de 2010 para frente o Natal perdeu um pouco a graça para mim no dia. Mas aí com o nascimento do Benício, ele voltou a trazer aquela alegria que eu antes tinha. Então, o Natal ele sempre é marcado, né, pelas lembranças boas e às vezes pelas lembranças ruins. Mas fato é que o Natal, ele sempre renova em nós o desejo de coisas boas, não é verdade? O Natal ele sempre traz em nós esse desejo de experiências novas. O Natal sempre traz o desejo de que as coisas sejam boas, como nos filmes que a gente assiste. O Natal é uma época de renovação da esperança. E esse é o tema da minha palavra de hoje, a renovação da esperança. Mas eu queria que você pensasse em algo aqui. A esperança, ela precisa de um fundamento nas nossas vidas para ter ação completa. Ela precisa de um fundamento para ter ação completa. É aqui que está um pequeno problema. Porque a nossa esperança, ela geralmente, ela está nas coisas desse mundo. De maneira natural para nós, a esperança, ela está focada naquilo que a gente pode fazer. De maneira natural, a nossa esperança, ela está firmada na falsa segurança que o dinheiro ou que o status podem trazer, na saúde, no bem-estar, nos prazeres efêmeros, ou seja, naqueles prazeres que têm curta duração. A nossa esperança geralmente está nessas coisas. E no Natal, essa característica de coisas passageiras, ela está firmada em nós. A gente não percebe, mas isso fica evidente em nós na época do Natal. E eu li uma frase essa semana de uma diaconisa lá da Alcance Curitiba, a Melina Procrante. Ela diz uma frase que é muito significativa para todos nós nessa época, que faz a gente pensar. Ela diz assim, não sei se dá para projetar, deu. O problema não é a criança ouvir falar de Papai Noel no Natal. O problema é a criança não ouvir falar de Jesus o ano todo. Isso é muito significativo para nós, porque durante todo o ano, a gente vive para nós, a gente corre atrás das nossas coisas, a gente corre atrás daquilo que o mundo pode nos dar, daquilo que nós podemos fazer, e no Natal, a gente lembra de Jesus. E isso isso nos faz pensar que a nossa segurança, então, ela de maneira natural está firmada nas coisas desse mundo. Lá no livro de Salmos, no capítulo 146, no versículo 5, a palavra nos diz assim: bem-aventurado ou feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. A sua esperança precisa estar firmada em Deus. E quando a gente fala em esperança, querido, biblicamente, ela está relacionada com uma expectativa de realização. Biblicamente, a esperança quer dizer isso, ela está relacionada a uma expectativa de realização. Ou do cumprimento daquilo que nós desejamos. A esperança é isso, biblicamente é isso. Ela está firmada no bem que nós desejamos e nós antecipamos esse bem. Isso é a esperança, falando de maneira bíblica. Então a esperança tem a ver com o nosso futuro. A esperança tem a ver com o nosso futuro. E eu pergunto para você, onde está a sua expectativa?
Aonde você tem firmado a sua expectativa para coisas futuras? Aonde você tem firmado as coisas que você espera para o seu futuro? Onde você tem firmado a sua expectativa? Talvez para muitos de nós aqui a nossa expectativa foi frustrada. Talvez muitos de nós aqui estamos vivendo esperanças frustradas, expectativas frustradas. Talvez as nossas esperanças ou a nossa expectativa, ela está mal direcionada, mal calibrada. Mas hoje, enquanto nós falamos da beleza, que o verdadeiro significado que o Natal tem, nós vamos renovar a nossa esperança, amém? O Senhor Jesus está aqui para renovar a sua esperança. O Espírito Santo está aqui para renovar a minha e a sua esperança. Volto a dizer, talvez a esperança de muitos aqui seja frustrada, mal calibrada, mal direcionada. Mas hoje, em nome de Jesus, a nossa esperança vai ser renovada. Porque, queridos, enquanto nós esperamos em Deus, nós não seremos frustrados. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Enquanto você espera em Deus, meu irmão, minha irmã, a sua esperança não será frustrada. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você fala, pastor, isso que você está falando está completamente distante do que eu estou vivendo. Talvez a realidade que trouxe você até os dias de hoje, os erros que você cometeu, os erros que as pessoas cometeram com você, talvez o que a pandemia fez com a sua vida para esse ano de 2020, frustrou completamente os seus planos. Mas deixa eu dizer para você, o Espírito Santo do Deus vivo está aqui, enquanto comemoramos o Natal, para dizer que a sua esperança vai ser renovada nessa manhã. E o texto de Isaías aqui que nós lemos, ele fala sobre a renovação da esperança através do verdadeiro significado do Natal. E eu quero que você me acompanhe aqui através desse texto. Eu vou falar de 2 princípios fundamentais para que nós apliquemos nas nossas vidas, para que a nossa esperança seja renovada. 2 princípios. E o primeiro dele eu quero que você repita comigo. Para que a esperança se renove, nós precisamos levar o pecado a sério. Pastor, o pecado? Estamos falando de Natal aqui, eu preciso levar o pecado a sério. Isso mesmo, nós precisamos levar o pecado a sério porque Deus leva o pecado a sério. E para que a esperança de Deus se renove nas nossas vidas, nós precisamos levar o pecado a sério. Quando a gente lê esse texto, a gente vê aqui, vou trazer um contexto histórico bem rapidinho para vocês. Isaías ele está profetizando sobre o futuro de Israel. Ali em Isaías 9, Isaías ele está profetizando sobre o futuro de Israel. E ele está falando sobre a libertação definitiva desse povo. Ele está falando para um povo que já é escravo, e ele está profetizando sobre uma libertação definitiva desse povo. Esse povo que vivia debaixo de escravidão. E essa escravidão era consequência da desobediência do próprio povo em relação a Deus. Eles viviam debaixo da escravidão, e essa escravidão era consequência da desobediência deles em relação a Deus. E essa desobediência era consequência do próprio pecado. Então esse povo estava debaixo de um jugo de escravidão por conta do próprio pecado deles em relação a Deus. Nós lemos ali, falando de 2 tribos de Israel, Zebulon e Naftali. Elas eram 2 tribos que foram dominadas pelos assírios. Se você quer ouvir ou saber mais sobre essas histórias, ela está lá no livro de 2 Reis e 2 Crônicas, você pode ler. Fala com detalhes ali de como isso aconteceu. Essas tribos, Zebulon e Naftali, foram dominadas pelos assírios. E a palavra de Deus diz que ele tornou o povo de Israel desprezível aos olhos dele. Deus tornou o povo de Israel desprezível. E isso quer dizer que eles foram amaldiçoados pelo próprio Deus. Por conta do pecado, por conta da desobediência. E durante gerações, esse povo começou a viver dessa forma, debaixo de um jugo de maldição. Essa região tinha caído no seu pecado e futuramente na escuridão do afastamento de Deus. E durante gerações, como eu falei, os habitantes dessas terras, o texto diz que eles viveram debaixo de escuridão e debaixo de aflição. Durante gerações, a vida desse povo era escuridão, era aflição. E quando a gente vai para o significado dessas palavras, quer dizer que o povo viveu debaixo de constrangimento
e debaixo de ausência da verdade. O povo de Israel estava debaixo da ausência da verdade, não tinha verdade para eles, e eles estavam debaixo de um constrangimento. Então pensa, durante várias gerações o povo, ele enfrentava isso como a verdade da sua própria vida. Pensa você viver a sua geração e a geração da sua geração crescer debaixo de constrangimento e debaixo de um lugar onde não existe a verdade. Era assim, essa era a realidade desse povo. Era uma ideia de penumbra, de tristeza, de melancolia. E essa penumbra era o descaso ou a ignorância sobre Deus. Eles eram ignorantes em relação a Deus. Tudo isso por conta do pecado. Tudo isso por conta do pecado. E quando eu falo em pecado aqui, queridos, eu não estou mencionando o ato de pecar. Você deve estar pensando, o pastor Marcelo está falando de uma atitude. Atitude também é pecado. Mas quando a gente pensa de maneira mais profunda sobre isso, eu não estou falando da nossa atitude. Porque a nossa atitude é só uma consequência de algo que está mais profundo em nós. Então, quando eu me refiro a pecado, eu estou falando de algo muito mais profundo, que nos leva a uma atitude pecaminosa. Está comigo? Isso é o que eu me refiro a pecado. E o pecado, ele é a condição de todos nós em relação a Deus, fora de Cristo. A palavra diz que todos nós nascemos em pecado. Você pode olhar para esse bebê mais lindinho, mais fofinho que está do seu lado aí. Sem Cristo ele é pecador. Sem Cristo ele está destinado à ira de Deus. E nós precisamos levar isso a sério. Se você quiser, abra sua palavra, por favor, no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 9 e 10. Por favor, abra lá. Olha o que diz. Romanos, capítulo 3, versículos 9 e 10. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Onde está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Então, essa é a realidade de todos nós. Não existe nenhuma atitude que nós podemos fazer. Não existe nenhuma vida que nós podemos viver que nos separe dessa realidade. Você pode ser a pessoa mais justa desse mundo. Você pode se envolver em causas sociais. Você pode decidir pegar todos os seus bens e dar aos pobres. Você pode ser reconhecido humanamente como a pessoa mais justa que já viveu sobre essa terra. Mesmo assim, diante de Deus, fora de Cristo Jesus, você será um pecador. Fora de Cristo Jesus, aos olhos de Deus, nós merecemos a ira. Independente de qualquer ação boa que nós podemos realizar, nós seremos pecadores. E à luz disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 4. Versículo 14. Olha o que diz. Parece uma repetição do livro de Isaías, mas diz assim, ó, isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Preste atenção nisso, queridos. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Galiléia dos gentios, aqui mencionado no livro de Mateus, é a mesma terra de Zebulon e Naftali. Anos depois, a Galiléia dos gentios era o mesmo lugar fisicamente onde estava Zebulon e Naftali, profetizada gerações antes por Isaías. Então a gente vê aqui que esse é o início do ministério de Jesus. Jesus não começa na capital, que era Jerusalém. Jesus começa no interior ou na periferia, que era a Galiléia dos gentios, terra que era Zebulon e Naftali. Esse é o início do ministério de Jesus. E olha, Jesus podia dizer muitas coisas significativas a respeito do que ele podia fazer, não é verdade? Jesus ele podia dizer, olha, eu vim aqui para salvar todo mundo, agora você vai ter uma vida boa comigo, você vai ser salvo, você vai ser curado, apesar de que as curas e a salvação seguiam o ministério de Jesus.
Jesus podia dizer tantas coisas a respeito de quem ele era. Ele podia, olha, eu sou Deus, eu vim aqui, eu vou salvar a sua vida. Quando você caminhar comigo, você vai ser feliz de verdade. Eu vim aqui para trazer uma nova realidade sobre a sua vida. Não. Jesus, ele diz, arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Por que Jesus diz isso, queridos? Porque o maior problema que a humanidade tem, o maior problema que eu e você temos, pior do que tudo que você esteja vivendo, o maior problema que nós podemos enfrentar é a separação de nós para com Deus. Essa é a maior tragédia da humanidade. E isso dá vazão para todos os problemas que você vê. Pense agora na pior tragédia que você já presenciou. A raiz dessa tragédia é a separação do homem para com Deus. Pensa na pior coisa que um ser humano pode fazer para com o outro. A raiz desse problema é o pecado, a separação do homem para com Deus. Nós podemos resolver os problemas de várias formas, mas ele sempre vai voltar a existir. Por quê? Porque a raiz do problema é a separação do homem para com Deus. Quero trazer de maneira mais particular agora. Se você está enfrentando um problema no seu casamento, se você está enfrentando um problema na criação dos seus filhos, se você está enfrentando um problema financeiro, se você está enfrentando um problema de saúde, um problema ministerial, eu posso dizer com certeza, querido, que a raiz de todos os problemas que nós vivemos é a nossa separação para com Deus. Não adianta você querer resolver problemas na horizontal, ou seja, de pessoa para pessoa, com aquilo que você está vendo, se antes você não resolver isso na vertical. Se nós não resolvermos nosso problema com Deus, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas com as pessoas. Se nós não resolvermos o nosso problema com Deus, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas políticos. Se nós não resolvermos o nosso problema com Deus, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas familiares. Querido, o nosso primeiro problema é com Deus. E nós precisamos resolver primeiramente o problema com Deus. Aí eu quero dizer para você, não existe, aí você vai bugar agora. Nós não podemos resolver o nosso problema com Deus. Puxa vida, pastor, como assim? Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus Cristo veio como um menino, ele era Deus, ele veio como um menino, ele viveu como homem, ele morreu, ele foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus colocou o seu nome sobre o mais alto dos nomes para quê? Para que eu e você pudéssemos ter o nosso problema com Deus resolvido. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Agora, por isso que nós precisamos levar a sério o pecado, porque o pecado matou Jesus. Ele morreu pelo meu e seu pecado, então por isso nós precisamos levar o pecado a sério. E nós precisamos ter o arrependimento como um estilo de vida. Martim Lutero, ele diz que o pecado original, que é o pecado que eu estou mencionando aqui, ele é como a barba. Ele é como a barba, e a barba, ela cresce, nós precisamos constantemente fazer. Ela está na moda deixar a barba grande assim, né? Mas dá mais trabalho do que tirar tudo. Quem é barbudo aí sabe. Você precisa fazer os detalhes ali. O pecado original é como a barba, ela sempre cresce, nós sempre precisamos fazer a barba. E esse fazer a barba para o pecado é o arrependimento. Nós precisamos viver uma vida de constante arrependimento. Spurgeon, um grande pregador, o príncipe dos pregadores, ele diz assim: pecado e inferno estão casados. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Então, o arrependimento, queridos, ele precisa ser estilo de vida para nós. Você pode pensar, eu estou vivendo maravilhosamente bem. Eu não tenho pecado, eu não tenho cometido nenhum pecado. Você já pecou quando disse isso? Porque a nossa natureza humana, sem Cristo Jesus, é pecaminosa. E é por isso que nós precisamos constantemente nos arrepender de tudo aquilo que nós fazemos, conscientes ou não. Para que o arrependimento habite no nosso coração e nós possamos ter o nosso relacionamento com Deus diariamente renovado. Você pode dizer amém para isso? Nós vivemos uma geração, queridos, que não leva muito bem o pecado a sério. Por conta de uma mensagem distorcida sobre a graça. Que massageia o nosso ego. Que diz que Deus aceita a gente como a gente é, Ele realmente aceita. Ele fala, venha como está.
Mas na presença dele nós não podemos nos manter como nós somos. É impossível, querido, nós sermos os mesmos na presença de Jesus. Ou nós caímos prostrados pela santidade dele, ou nós vamos sair da presença dele tristes, porque as suas palavras são muito duras. Então nós precisamos pensar nisso, nós precisamos levar o pecado a sério, porque é o nosso pecado que nos separa de Deus. E nessa manhã, eu digo isso para você com muito temor. Porque a igreja, não falo da comunidade de alcance, graças a Deus a gente tem vivido aqui com muita responsabilidade diante de Deus. Não somos perfeitos, claro que não, mas nós temos vivido isso com muita responsabilidade. Você vai ouvir muito falar sobre o pecado nesse púlpito, porque isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Até que o Senhor venha, nós precisamos lutar contra o pecado. Até que o Senhor venha, nós precisamos lutar para viver uma vida de santidade, porque é isso que agrada a Deus. Até que o Senhor venha, nós precisamos levar o pecado a sério, porque é isso que nos separa dele. De certa forma, nós estamos indo na contramão do que o mundo prega. E glória a Deus por isso, porque nós somos a contracultura, nós somos a verdadeira resistência, a igreja do Senhor. Quem não leva o pecado a sério, dificilmente vai levar Jesus a sério. Quem não leva o pecado a sério, dificilmente vai levar Jesus a sério. E nós precisamos entender isso. A nossa geração busca Jesus pelo que Ele pode fazer, pelas bênçãos que com certeza Ele está disposto a nos dar. Mas nós precisamos entender que Ele veio primordialmente para nos salvar. Essa é a missão de Jesus. Nós servimos a um Deus, antes de ser um Deus galardoador daqueles que o buscam, Ele é um Deus que salva. E para salvar, Ele só salva aqueles que estão perdidos, amém? Ele só salva aqueles que se consideram merecedores de serem salvos. Jesus Cristo veio para os doentes. É isso que Ele diz na sua palavra. Ele não veio para os sãos, aqueles que se consideram sãos. E como eu falei, não existe nenhum são. Aquele que se considera são é o pior dos doentes. Mas a palavra também diz que Deus, Ele rejeita o orgulhoso. Ele exalta o humilde. Que nessa manhã o Espírito Santo possa nos convencer de que precisamos ser humildes o suficiente. Que precisamos nos arrepender todos os dias. Para que a glória do Senhor nos alcance, amém? Você já ouviu falar daquela pessoa que não é crente, faz tudo certo? Puxa, olha só, faz tudo certo. Sabe aquela pessoa, Alisson, que se olha para aquela pessoa, meu Deus, esse cara não é crente, mas parece que ele é crente, né, Elito? Faz tudo certo. E a gente tem um jargão, e a gente fala assim dessa pessoa, Emerson, cara, só falta Jesus para ele, porque o resto ele tem tudo. Já ouviu falar isso? Na verdade, para essa pessoa falta tudo. Porque como eu falei, ela pode fazer tudo certo, e mesmo assim ir para o inferno. E você pode dizer, meu Deus, pastor, é loucura isso que está dizendo, né? De certa forma, às vezes é. Mas eu conheço pessoas que fizeram da sua vida um erro completo, mas um dia elas encontraram Jesus. E por isso elas vão ser salvas. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso, cara. Não se trata de performance, não se trata de conta bancária, não se trata daquilo que nós podemos fazer, se trata daquilo que Ele fez. E daquilo que Ele está constantemente fazendo. Nós precisamos levar isso a sério, porque só Ele pode transformar um coração pecador num coração santo. Essa é a mensagem de renovação da esperança no Natal. Nós precisamos levar o pecado a sério. Billy Graham, um dos grandes pastores da nossa geração, disse assim: o pecado é tão grave que custou o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, sua própria vida. Se Deus leva o pecado a sério, não deveríamos nós levar também? Nós precisamos levar o pecado a sério. Em segundo lugar, eu quero que você repita comigo. Para que a esperança se renove, nós precisamos valorizar a alegria. Isaías está profetizando aqui, ele fala sobre uma grande luz que invadiria, que iluminaria todos aqueles que estavam sob o domínio das trevas. Eu fui ontem no Shopping Miller, a gente passa por aquela passarela cheia de luzes, né? E é muito bonito ver aquilo. E o Senhor ministrou meu coração, olha só essas luzes tão bonitas, né? Mas eles vão tirar essa luz aqui, ela só fica aqui uma vez por ano. A luz de Jesus brilha na nossa vida todos os dias. Não existe luz tão bonita quanto a luz de Jesus brilhando em nós.
Não existe luz tão maravilhosa quanto a luz do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos para aquilo que é verdade, queridos. Não existe enfeite no mundo que as pessoas possam criar que se compare à luz de Jesus brilhando sobre nós. Não existe. A luz de Jesus brilha e nos mostra o verdadeiro conhecimento. E esse enfeite ninguém pode tirar de nós. Nossa, essa árvore de Natal está muito bonita, né? Aliás, parabéns para quem fez, ficou muito bonito. Mas a luz de Jesus é muito mais bonita do que essas luzes. A luz de Jesus é muito mais brilhante que o próprio sol, é isso que a palavra diz. Você consegue imaginar que beleza existe nisso? A luz de Jesus é muito mais maravilhosa do que qualquer luz que nós possamos produzir. E é isso que Isaías está profetizando sobre o povo. Eu queria que você abrisse aí no versículo 3 de Isaías 9, porque ele faz aqui, ele dá alguns exemplos. Ele fala assim, ó, tu tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando repartem os despojos. E a gente precisa entender isso, porque tem algo muito significativo para nós aqui. Esse povo, para qual Isaías está falando, o público dele, era um povo que vivia essencialmente da colheita dos grãos. E quando esse povo se torna escravo, Deus amaldiçoa a própria vida deles, Deus amaldiçoa o sustento deles. Então a colheita que antes eles tinham, falhava. Ano após ano a colheita desse povo falhava. Então pensa, esse povo vivia debaixo de escassez. Isaías está falando, olha, sua alegria vai ser como é a alegria nos tempos de colheita. Você entende a alegria que eles sentiram quando viram isso? Porque o tempo de colheita deles, havia gerações que havia acabado. Eles não acreditavam mais que podiam colher dos frutos que eles plantavam. Isaías também o compara com os despojos de guerra. Isaías fala assim, olha, vocês vão ser tão felizes quanto aqueles que repartem os despojos. Despojo, querido, só para você saber, é a sobra. Quando um povo conquistava o outro, eles pegavam tudo aquilo que sobrava, era o despojo. Deixa eu dizer para vocês, eles eram o próprio despojo dos assírios. Israel era considerado o resto. Então quando Isaías fala, olha, vocês vão repartir os despojos da guerra, vocês vão se alegrar como era no tempo de colheita, ele está dizendo, olha, vai vir um tempo sobre a vida de vocês, que vocês não mais serão escravos. Vai vir um tempo sobre a vida de vocês, que vocês não mais vão viver em pobreza. Vai vir um tempo na vida de vocês, que vocês vão repartir os despojos, que vocês vão colher dos grãos que vocês plantaram. Era essa alegria que Isaías estava profetizando sobre o povo, que até então eles nem imaginavam que ia acontecer. Então a profecia se cumpria na vinda de Messias, na vinda de Jesus. Mas deixa eu falar para você, Jesus já veio. Jesus já veio sobre a minha e sobre a sua vida. E Ele está dizendo, ei, você não vai viver na escassez. Você não vai viver como o resto. Você vai repartir os despojos. Você vai colher da alegria da colheita. É isso que Deus está falando para nós nesse dia. Nós somos o cumprimento dessa profecia. Nós estamos vivendo isso porque Jesus já veio sobre as nossas vidas. Então nós precisamos viver com essa alegria. É isso que Isaías está nos ensinando. Nós precisamos ter a alegria no nosso coração por aquilo que Jesus já fez. E talvez você esteja aqui sem motivos para ter alegria. Talvez você não tenha motivos para se alegrar. Talvez a sua vida seja um significado de tristeza pelas coisas que você vê, pelas coisas que você sente, como eu falei, por aquilo que fizeram com você. Mas deixa eu falar, Jesus está ressignificando isso hoje. Porque a vida dele é alegria triunfante. A alegria no Espírito não depende das coisas desse mundo. A alegria de vivermos com Jesus não depende das circunstâncias. A alegria que nós vivemos com Jesus não depende daquilo que nós vemos. Ele está no meio de nós e Ele quer que o seu coração saia daqui alegre por tudo aquilo que Ele já fez e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Por meio da morte de um homem, a graça e a vida transbordaram no mundo. Por meio da vida de um homem, a morte e o pecado entraram no mundo. Pela vida de Adão, a morte e o pecado entrou no mundo.
pela morte de Jesus, a vida e a graça vieram ao mundo. Aonde o pecado transbordou na sua vida, a graça vai ser triunfante. Aonde o pecado te levou para uma vida de injustiça, para uma vida de tristeza, para uma vida de escassez, para uma vida periférica, para uma vida sem significado, para uma vida de ansiedade, aonde a sua família foi derrotada por conta do pecado, a graça de Jesus vai superabundar e vai transformar. A sua família vai ser transformada pela graça de Jesus. O seu trabalho vai ser transformado pela graça de Jesus. Os seus filhos que de repente não estão em casa vão voltar pela graça de Jesus. Aonde o pecado superabundou, aonde o pecado abundou, a graça vai superabundar. Essa é a mensagem do Natal. É por isso que nós precisamos nos alegrar. Mas nós temos a tendência de nos alegrar com coisas passageiras, queridos. Nós temos a tendência em nos alegrar com as coisas desse mundo. Nós temos a tendência em colocar a nossa alegria naquilo que nós podemos produzir, naquilo que o nosso dinheiro pode comprar, naquilo que a nossa carreira pode nos levar. Nós temos a tendência em colocar a nossa alegria em coisas boas até. Nós colocamos a nossa alegria nos relacionamentos, mas deixa eu dizer, por mais triste que pareça, é verdade, a morte um dia vai separar os relacionamentos. Você pode colocar a sua alegria no que o seu dinheiro pode comprar, mas o seu dinheiro nunca vai poder comprar a paz de espírito. A nossa tendência humana é colocar alegria nas coisas dessa terra, mas Jesus está aqui dizendo, ei, pare de olhar para as coisas dessa terra e olhe para o céu, porque lá está a verdadeira alegria. É onde o Senhor Jesus Cristo está, sentado à destra do Pai, é lá onde está a verdadeira alegria, e em espírito nós podemos viver isso. Querido, a gente tem vivido um ano desse vírus, um ano dessa doença tão horrível, que tornou muitos de nós desempregados, que faz com que a gente fique com essa máscara. Eu estou com raiva dessa máscara já. Muitos de nós perderam seus empregos, muitos de nós viram o seu faturamento cair, muitos de nós tiveram familiares ceifados, muitos de nós tiveram o seu planejamento, tivemos que parar com tudo aquilo que estávamos planejando. Talvez você planejou 1000 coisas para esse ano e você viu tudo ir pelo ralo por conta dessa pandemia. Mas deixa eu falar, nem isso tem poder para tirar a alegria que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Sabe por quê? Porque a nossa alegria não está nas coisas dessa terra. A nossa alegria está no céu. A nossa alegria está na eternidade. E nada se compara, nenhum problema que você está vivendo se compara àquilo que Jesus quer colocar no seu coração. Talvez você esteja vivendo uma vida de problemas, eu não tenho poder para tirar isso. Na verdade, a Bíblia diz que nós íamos passar por esses problemas, mas nós vivemos a um Deus que venceu esses problemas. Nós vivemos a um Jesus que venceu esses problemas. E Ele venceu para que eu e você, em espírito, possamos acessar esse lugar. A mensagem do Natal é essa. A renovação da alegria, a renovação da verdadeira esperança. E é essa esperança que eu estou falando, queridos. Nós precisamos valorizar a alegria que Jesus deixou, não a alegria que esse mundo está nos dando. Porque quando nós fixamos os nossos olhos nesse mundo, nós nos entristecemos, porque esse mundo é passageiro. As pessoas vão errar conosco, querido. Talvez a pessoa que você mais depositou confiança esse ano te traiu. Talvez as pessoas que você esperava receber honra, talvez as pessoas que você esperava receber reconhecimento pelo aquilo que você fez, essas pessoas não conseguiram te entregar isso e você está triste. Talvez algum familiar teve alguma atitude ruim com você. Talvez você está enfrentando um problema de ansiedade. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis na sua vida. Deixa eu te dizer, a alegria de Jesus supera tudo isso. Mas nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos olhar para Ele mais do que nós olhamos para essas coisas. Talvez esses problemas eles não vão sair da sua vida. Muito pior, talvez isso até piore.
Talvez essa condição a gente não sabe como vai ser o ano que vem, a gente não sabe se a gente vai sair dessa pandemia. Mas de uma coisa eu tenho certeza: as palavras de Jesus jamais vão passar. As palavras de Jesus são eternas. A presença de Jesus não muda, ela só aumenta. E quando nós olhamos para Ele, querido, nós temos condições de olhar para o nosso problema e dizer: você existe, mas a minha fé é maior do que você. Você existe, problema, mas o meu Deus é maior do que você. Talvez você tenha um problema grande, querido, mas deixa eu falar, o Deus que você serve é muito maior do que Ele. E Ele quer trazer esse motivo para que você se alegre nessa manhã, amém? Nós precisamos valorizar a alegria que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia no Salmo, capítulo 4, versículo 7. Mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando tem fartura de cereal e vinho. Talvez você esteja olhando para as pessoas que estão ao seu redor e você veja os ímpios prosperarem. A gente olha ao nosso redor, a televisão, e a gente vê políticos corruptos prosperando, tomando decisões que nos colocam na miséria, que colocam esse país na miséria. Deixa eu falar para você, a alegria deles vai passar. E o que espera eles talvez seja muito pior, mas a alegria que Deus colocou no seu coração, essa nunca vai passar. Amém? A gente vê, queridos, que o significado de muitos nesse Natal significa a troca de presentes. Mas o problema é que isso não satisfaz de verdade. Você e eu fomos criados para Deus. E nós só vamos nos satisfazer de verdade quando vivermos a nossa vida para Ele. Nós só vamos ter satisfação e alegria de verdade quando vivemos a nossa vida inteiramente para Deus. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus que está vivo, sentado à destra do Pai, olhando para nós como um advogado fiel. É disso que eu estou falando. Então a mensagem de esperança desse Natal para nós é essa: em Jesus nós temos uma alegria que não depende das circunstâncias, que não depende da realização das nossas mãos, que não depende da nossa conta bancária, que não depende da nossa performance, mas depende somente dEle. A palavra diz que Ele já veio, que nós temos satisfação e júbilo garantido na presença de Jesus. Amém? Eu quero encerrar com o último tópico. Aliás, abra sua Bíblia antes no livro de João, capítulo 15. Versículos 10 e 11. A palavra diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito isso, tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A única forma, queridos, nós temos a alegria completa é se permanecermos em Jesus. Permanecer em Jesus é ouvir as suas palavras e obedecer. Permanecer em Jesus é entregar as nossas vidas completamente a Ele. O Fagner falou isso nas ofertas. Se você quer viver uma vida de bênção, querido, se você quer viver uma vida de satisfação de verdade, não permaneça nas coisas desse mundo. Permaneça em Jesus. Ouça as palavras dEle. E de maneira intencional, deixe que essas palavras transformem as suas ações, amém? Apenas dessa forma, a alegria dEle vai estar presente nas nossas vidas. E eu quero encerrar falando nesse último tópico. Eu queria que você repetisse comigo. Para que a esperança se renove, precisamos valorizar a Jesus. Esse com certeza é o ponto mais alto, mais importante para nós nesse dia. Para que a nossa esperança seja viva. Essa é a justificativa que a gente tem para levar o pecado a sério. Porque foi por isso que Jesus foi pregado naquela cruz, por causa dos nossos pecados. E é a justificativa para uma liberdade, para uma alegria triunfante. De levar Jesus a sério. Lá no versículo 6 e 7, se você quiser ler comigo. De Isaías 9. Isso é muito bonito.
A palavra diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Querido, para o público de Isaías, isso era um escândalo. Um homem dizer que tinha as atribuições de Deus, isso para o povo de Isaías era um escândalo. Mas para nós isso é vida. Para mim e para você, isso é vida. Somente Ele foi e é capaz de mudar qualquer realidade. Somente Jesus é capaz de mudar a nossa realidade. Somente Jesus. Eu queria que o Ministério de Louvor me ajudasse. Lá em Filipenses, eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, nós cantamos sobre isso hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo com você. A palavra diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Cara, deixa eu falar para você, Jesus, ele tinha todo o direito de permanecer confortavelmente onde ele estava, numa posição de poder e de soberania. Mas o seu amor por mim, o amor dele por você, o amor de Jesus por nós, o amor de Jesus pela humanidade, ele fez com que Jesus se colocasse numa posição de fraqueza, numa posição de pecado. Jesus desceu dos céus em glória, como um menino. Ele viveu como um homem, ele sofreu como um homem, ele foi humilhado na morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. E ao se esvaziar, querido, como dizem alguns, Jesus não perdeu a sua divindade, ele ainda era Deus. Mas quando ele se esvazia, ele decide abrir mão do seu poder. Ele decidiu abrir mão do seu poder, se tornar humano e morrer numa cruz. Por isso é que Deus o exaltou, Deus o ressuscitou, para que todos nós pudéssemos ter vida, e para que pudéssemos compartilhar da sua vida. Querido, não existe bênção maior do que essa. Não existe nada mais belo nesse mundo que você possa desejar, que se equipare à bênção de você viver a vida que Jesus planejou para você, de você compartilhar da vida de Jesus, porque isso é possível. Eu quero ler 2 Pedro capítulo 1, de 3 a 4, ela diz isso. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões que há no mundo. Pelo Espírito Santo, você pode viver a vida de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus nasceu em Maria, a Virgem Maria. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus vai nascer na sua vida hoje. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus vai ser renovado na sua vida hoje. Eu quero que você comece a desejar isso, querido. A mensagem do Natal é a renovação de Jesus no nosso coração. O Natal não é sobre trocar presentes. O Natal é sobre glorificar aquele que veio e que vivo está para que nós pudéssemos ter vida. Essa é a mensagem do Natal. Nós sabemos que o Natal, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso é simbólico. Mas é simbólico que todos os dias Jesus nasce no nosso coração.
todos os dias. Eu termino reforçando os nomes que profeticamente que Isaías dá para Jesus. O seu nome será maravilhoso conselheiro. Isso quer dizer que ele tem sabedoria elevada. Não existe problema que Jesus não possa resolver. Não existe dúvida no seu coração que Jesus não possa tirar. Não existe problema na sua vida que Jesus não possa resolver, meu querido. Não existe. Se existe alguma dúvida no seu coração, Ele está aqui, o maravilhoso conselheiro está aqui para dizer o que você precisa fazer. Ele é o Deus forte, Ele é Deus, a sua força e o seu poder não tem fim. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa fazer. Qual é o problema que você está enfrentando? Não há nada que Ele não possa resolver. Ele é o Pai da eternidade. Tudo começa nele, tudo termina nele. A vida e a morte estão nas suas mãos. E um dia, todo joelho vai se dobrar diante dele. Mas deixa eu dizer para você, nós temos o privilégio de dobrar o nosso joelho hoje. Nós temos o privilégio de viver prostrados diante de Jesus hoje. Você tem o privilégio de dobrar o seu joelho e viver como quem tem Ele como seu Senhor hoje. Ele é o príncipe da paz, o seu trono é estabelecido em absoluta paz. Onde está a presença de Jesus, ali a paz está. Não há paz no mundo, a paz no mundo é temporal, ela é condicional. Mas nós vivemos uma paz que não depende das circunstâncias. Nós vivemos uma paz que domina sobre o medo. Nós vivemos uma paz que domina sobre a dúvida. Nós vivemos uma paz que domina a adversidade. Se coloque em pé no seu lugar. Antes de fazer a oração, eu queria cantar um trecho dessa canção. Eu queria que todos fechassem seus olhos, com a mão no seu coração, por favor. Talvez o Natal para muitos de nós seja uma época de correria, de gastar o nosso dinheiro, de investir em tantas coisas que vão passar. É justo. É uma época onde nós fazemos isso mesmo. Das reuniões familiares, não há problema nisso, queridos. Mas o verdadeiro problema é a gente não viver pelo real sentido antes dessas coisas. E o sentido é o próprio Jesus sendo renovado nos nossos corações. Nessa manhã, Ele trouxe a seriedade do pecado. E o quão maravilhoso é a gente ver pela alegria que existe na sua presença. Eu queria que você, com as suas palavras, começasse a dizer isso a Jesus agora. Jesus, eu quero te valorizar. Eu quero valorizar o que o Senhor fez naquela cruz por mim. Jesus, eu quero valorizar o pecado, porque é isso que te separa, Senhor, de mim. É isso que me separa de Ti, Senhor. Deus, eu quero valorizar as coisas que o Senhor fez na minha vida, porque isso é motivo de alegria verdadeira. Jesus, nesse Natal eu quero te valorizar ainda mais. Nesse Natal eu quero que o Senhor renasça na minha vida. Renasça nas nossas vidas nessa manhã, Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Oh, Jesus.